Oi, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui, professora Mariana, estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula, nós vamos estudar espaço rural e espaço urbano. Esses dois espaços têm diferentes paisagens. Nós não vamos nem estudar, nós vamos revisar essa matéria. Por quê? Porque vocês já estão bem craques nesse item de observar as paisagens. Estamos então na semana 2 do PET, volume 2. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens aqui do nosso município, né, Cachoeira de Minas. Então, aqui ao fundo, nós vemos o espaço rural. Aqui um pedacinho do espaço urbano. Nessa outra paisagem, dá para a gente perceber melhor paisagem rural. Essa parte aqui ainda pertence ao espaço urbano. Aqui é onde realiza a famosa fogueira, certo? Então, aqui dá para ver nitidamente ao fundo espaço rural e espaço urbano. Então, nesse estudo sobre as paisagens, nós vamos aprimorar, né, um pouquinho mais o nosso conhecimento. E o que acontece aí com a paisagem? A paisagem, ela mostra o modo de vida e a relação de trabalho com as paisagens, com a natureza. Como que o nosso trabalho vai influenciar na paisagem. Então, nós vamos comparar as paisagens de diferentes lugares e descrever os diferentes elementos que compõem essa paisagem. Então, é muito importante a gente fazer a comparação entre a paisagem do espaço urbano e do espaço rural. O trabalho e as paisagens. Então, o ser humano, ele trabalha, né? Para que o ser humano trabalha? Para garantir a satisfação de suas necessidades básicas. Quais são essas nossas necessidades básicas, professora? Eu estou esquecendo. São elas: alimentação, moradia, vestuário e transporte. E essa necessidade básica é para assegurar a nossa existência, certo? E aí, o que acontece? Então, nós vemos aqui, olha, produção, colhendo já o café, uma horta que vai, né, vender os produtos aí no mercado e também a necessidade aí de abrigo. Então, essa transformação aqui, ela é mais intensa nas cidades. E aí, o que acontece com essa questão do nosso trabalho? O nosso trabalho, ele vai produzir uma grande quantidade e variedades aí de produtos, assim como para procurar ampliar, né, o seu acesso a bens materiais e culturais. Então, com o trabalho, nós vamos comprar, adquirir os nossos produtos, os nossos bens materiais e culturais. Olha, você já pensou em quantas pessoas trabalham na construção de um prédio onde fica a sua escola, ou quantas pessoas trabalham no plantio, na colheita, no transporte e na comercialização aí dos produtos? Então, de onde vêm os produtos que nós consumimos? Os produtos que nós consumimos, né, e os lugares também que frequentamos no nosso dia a dia, eles são o resultado do trabalho de muitas pessoas em diferentes locais. E de que forma que esses produtos, então, chegaram até nós, tá? As principais atividades econômicas aí da sociedade, elas são o extrativismo, a agropecuária e também o comércio e prestação de serviço.
O que é o extrativismo? Então, em muitas paisagens, há a ocorrência aí do extrativismo. A piaçava que a mamãe usa para varrer a casa, ela é do extrativismo da região, uma parte do norte e nordeste, é uma planta, certo? Aqui nós estamos vendo as mulheres trabalhando com o coco, quebrando o coco. É um processo do extrativismo. A agropecuária, então, é o cultivo aí dos alimentos, né? O cuidado com os rebanhos, que depois se tornarão matéria-prima para a indústria ou então para a nossa alimentação. Essas duas atividades econômicas, elas vão ocorrer no espaço rural, certo? Então, há paisagens que as atividades extrativas são predominantes. Para nós aqui, nós não temos muito o extrativismo. Para nós temos mais a questão aí das áreas rurais, né? Que é marcada pela presença dos equipamentos, de equipamentos que eu digo são os tratores, né? As máquinas que vão trabalhar para o preparo da terra e pessoas trabalhando na lavoura ou no cuidado dos animais. Então, dentro dessas principais atividades econômicas, nós vamos ter o setor secundário. O que é esse setor secundário? O setor secundário, ele é caracterizado, ele é encontrado nas cidades. Então, nas cidades, nós vamos ver a presença de indústrias e tanto nas pequenas e médias e grandes cidades, nós vamos encontrar também o comércio. E no comércio, o que acontece? O comércio geralmente ele está no centro de pequenas, médias e grandes cidades. Então, na área de comércio, no centro da cidade, nós vamos encontrar um número maior de pessoas circulando na rua. E por quê? Porque o comércio é a atividade mais importante nesses locais. Onde vai predominar o comércio, então? Na paisagem urbana. Dentro ainda dos setores da economia, nós vamos encontrar o setor terciário. E no setor terciário, nós vamos encontrar a prestação de serviço. Quais são esses serviços? Nós vamos dar destaque aqui para a educação, né? E também para a saúde. São só esses dois itens? Não, né? Nós temos outras prestações de serviço, e já que nós vamos estudar melhor sobre elas. Então, olha, gente, a economia, né, de um país, de uma cidade, de um município, ela pode ser dividida em 3 setores, de acordo com o que é produzido. O setor primário. O setor primário, então, nós já vimos ali. Eu já falei para vocês, envolve o extrativismo e a agropecuária. O que é o extrativismo mesmo? No extrativismo, as pessoas retiram os elementos da natureza, né? E esses elementos, passam por uma simples transformação. Ou então, na questão aí da agropecuária, há o cultivo de algum tipo de matéria-prima no campo, né? O milho, a mandioca, o café. E tudo que é produzido no setor primário é chamado de produto primário, certo? E esse produto primário, ele vai ser comercializado. Onde? Como? Então, continuando os setores da economia, nós vamos ter aí o setor secundário. Acabei de falar, né, que tudo que é produzido no setor primário vai ser comercializado, vai ser vendido para a indústria. Alguns produtos já vão no seu estado bruto para os supermercados, as quitandas. E nesse setor da indústria, o
que acontece com o setor da indústria? Ele é chamado então de setor secundário, é responsável por transformar matérias-primas em mercadorias industrializadas. Então, o que acontece? O produtor rural, ele tira o leite, ele vai vender o seu leite. Esse leite vai ser transformado em iogurte, requeijão, que depois vai ser comercializado. Então, aqui nós temos indústria têxtil, aqui também parte da indústria têxtil, aqui é uma indústria de couro para fazer sapatos, está processando couro para fazer sapatos, fabricar sapatos. Nesse setor secundário, envolve aí a construção de navios, a indústria naval, né? A construção civil, então construção de pontes, de casas, de prédios, tanto prédios públicos quanto os prédios particulares. E as principais atividades econômicas, a prestação aí de serviços. O que é a prestação de serviço, né? Atividades econômicas na saúde, que nós acabamos de ver, né? Na educação, transporte, sistema bancário, a parte do lazer está no setor terciário, telecomunicações, fornecimento de energia, tratamento de água e esgoto, né? E é o setor que mais cresce nas últimas décadas. Nesse setor é onde está ocorrendo o maior número de geração de empregos, então de ofertas de emprego. Ele não está relacionado à produção aí de mercadorias, né? Mas está relacionado com a troca aí dessas mercadorias, porque vai entrar aí a questão do comércio, certo? E entra também nessa prestação de serviço a administração pública. Ele é considerado, então, um setor propulsor. Propulsor significa o quê? Ele está sendo um motor aí do desenvolvimento econômico do país. Nos últimos anos, é o setor que ajudou a aumentar a competitividade interna e externa e gerou milhões de empregos qualificados, contribuindo para acelerar o processo tecnológico. Pessoal, agora nós vamos ver essas atividades humanas, né, setores da economia e a interligação desses setores. Então, observe, aqui nós temos uma lavoura de café, tá lá no setor primário. Esse café é colhido também no setor primário, vendido para uma indústria e ele vai ser processado. Então, ele vai passar por um processo de torrefação, né? Vai ser moído e depois ele vai ser servido nas lojas de café, nas padarias. Então, os três setores da economia estão interligados, um precisa do outro. E todo esse processo, né, do setor primário, principalmente, mas a indústria, o setor secundário e mesmo o setor terciário, eles contribuem para transformações da paisagem como um todo, tá? Então, nós vemos aqui, olha, essa paisagem antes, olha como que era todo esse processo aqui. Aí, depois, com a melhoria aqui dessa estrada. Aqui, construção de pontes, né? Então, nessa região aqui, havia necessidade de construir uma ponte. Então, veio uma construção aí de uma ponte, tá? Aqui já houve, eu estava preparando para essa ponte ser aí construída. Então, aqui, uma ponte de madeira, aqui já está uma ponte com melhor qualidade. Então, o antes e o depois, as transformações da paisagem. E olha, no nosso PET nós temos uma imagem bem legal mostrando espaço urbano e espaço rural. Então, são espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas e que mantêm relação entre si. O espaço urbano, área de elevado adensamento populacional, significa o quê? Tem um número maior de população por quilômetro quadrado,
composta por habitações aglomeradas que formam cidades. E, por sua vez, né, há um destaque para atividade como a produção industrial, então o setor secundário, comércio e serviço, o setor terciário. O espaço rural, área de baixo adensamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. No nosso caso aqui, nós não temos os assentamentos. Os assentamentos são para aquelas pessoas que não têm terra, né? Existe uma política pública para esses assentamentos. E aí, o que ocorre nesse espaço rural? Destaque para as atividades como o extrativismo, a agropecuária e a agroindústria. Agroindústria são aquelas indústrias que utilizam uma grande quantidade de matéria-prima e, na maioria das vezes, elas estão instaladas na zona, no espaço rural. Aqui em Cachoeiro, nós podemos colocar a agroindústria polvilheira, né? O que fabrica aí polvilho, então ela é chamada de uma agroindústria. E toda a indústria, agroindústria de polvilho, ela encontra-se no espaço rural, tá? Diferenças, né? Cidade versus campo. Cidade, uma menor abrangência espacial, maior dinâmica econômica. Por quê? Ah, eu preciso comprar um lápis. Espera aí que eu vou lá no supermercado, eu vou na padaria. No campo, uma maior abrangência espacial. Então, a gente tem muito espaço. As casas da zona rural, né? Tem horta, tem quintal grande, tem uma menor dinâmica econômica. Por quê? Perdi meu lápis, estou na zona rural, não tem como comprar outro. Só o dia que o papai e a mamãe for aí na cidade ou, né, numa venda, no supermercado próximo da zona rural para poder comprar, mas tem uma oferta menor aí desse serviço. Gente, então as paisagens, né? O que vão acontecer com as paisagens? Resuminho dessa aula. Elas transformam, e a transformação da paisagem é porque é uma necessidade do homem e o homem transforma a paisagem através do trabalho. Então, é ação antrópica que vai transformar a paisagem. E a paisagem, ela vai constituir o espaço rural, com todas as suas peculiaridades, e também o espaço urbano. Há alguns anos atrás, havia uma grande diferenciação entre o rural e o urbano. Por quê? Porque no espaço rural não havia os benefícios da cidade. Professora, mas quais são esses benefícios? Água encanada, energia elétrica, né? Ruas calçadas, todo esse processo era específico da área urbana. Hoje não. Hoje nós já sabemos que nesses elementos aí, água encanada, energia, internet, ocorre tanto no espaço rural quanto no espaço da paisagem urbana. Porém, o espaço rural tem várias peculiaridades, é bastante diferente do espaço urbano. E nós já acabamos de ver essas características, ok? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Faça as atividades com muita atenção. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um ótimo estudo!